Oi, gente! Gabi aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como montar um cronograma de estudos na prática. Esse vídeo aqui vai ser dividido em parte 1 e em parte 2. Na parte 1 eu vou trazer algumas dicas essenciais na hora de você montar um cronograma de estudos e na parte 2 vai ser bem mão na massa com um tutorial super prático e intuitivo para você montar o seu cronograma de estudos. Então, bora para as dicas do vídeo de hoje. A dica 1 ela é muito simples, só que ela envolve algumas outras coisinhas muito importantes. Antes de você sair montando esse cronograma de estudos, é interessante que você já tenha uma rotina organizada na sua vida. Ou seja, essa rotina precisa de horários definidos para suas atividades corriqueiras. Então já é interessante que você tenha uma prévia organização de como vai funcionar mais ou menos os seus dias. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como organizar a sua rotina, como planejar a sua semana. Eu vou deixar os vídeos aqui na descrição para você assistir depois desse daqui. Um segundo ponto muito importante é você ter definidos dias específicos e horários que você vai dedicar somente aos estudos. Então, depois de organizar a sua rotina, você vai separar dias e horários, pode ser cada dia diferente o seu horário de estudos. Eu acho melhor a gente tentar estudar sempre no mesmo horário ou fazer pequenas alterações ao longo dos dias. Mas o importante aqui é você reservar na sua agenda e congelar aqueles horários para você se dedicar aos estudos. Um terceiro ponto que eu acho bem importante na hora da gente estudar é a gente ter organizado e selecionado tudo aquilo que a gente quer estudar no decorrer da semana. Então, no seu sábado ou no seu domingo, reserve um tempinho para fazer toda essa seleção de conteúdo que você precisa estudar na próxima semana. Separando o link de vídeos que você quer assistir aqui no YouTube. Sim, gente, o YouTube é uma plataforma maravilhosa para quem quer estudar qualquer assunto. Não sei se vocês já têm o costume de assistir conteúdo gringo, mas na gringa a gente tem conteúdos excelentes para a gente estudar sobre os mais variados assuntos. E hoje, com a tecnologia da tradução, é super tranquilo a gente assistir conteúdos em qualquer idioma. Então, nesse momento, separe os links de vídeos, ou se é um curso que você comprou e quer assistir, separe isso também. Separe os seus materiais, se você tem apostila, se você vai precisar de um caderno, de caneta, de marca-texto, enfim. Deixe tudo separado e organizado para você começar a sua semana de estudos com o pé direito. E por fim, a dica número 4 aqui, que já tem relação com o nosso tutorial que eu vou trazer na sequência, é distribuir todos esses conteúdos que você separou ao longo da sua semana. Então a gente vai pegar tudo aquilo que a gente precisa estudar e fracionar ao longo da nossa semana e reservando um tempo muito importante para fazer uma revisão semanal. Eu sou adepta de fazer resumos e revisões na hora de estudar, e isso sempre me ajudou muito na minha vida estudantil e nesse momento da minha vida também, quando eu estudo por conta própria aqueles assuntos que eu acho importantes para minha vida e que podem agregar para o meu presente e também para o meu futuro. Então agora vamos para a parte 2 aqui do vídeo, para o nosso tutorial de como montar esse cronograma de estudos na prática. Então eu já mudei aqui a minha tela, eu tô aparecendo pequenininha em algum dos cantos aqui. E para montar esse cronograma de estudos, a gente vai usar uma ferramenta chamada Google Planilhas. Pessoal, vocês podem usar o Excel, é uma ótima opção, o próprio Google Planilhas ou também uma folha de papel. Vocês que definem a forma de organização. Porque esse esqueminha que eu vou trazer aqui para vocês, ele é bem simples de ser replicado em qualquer uma dessas modalidades que eu tô explicando aqui. Eu sou muito fã das ferramentas do Google porque elas estão disponíveis tanto no meu computador quanto no meu celular. Então, quando eu quero acessar as planilhas que eu monto, elas podem estar disponíveis nas duas opções. Então, eu acho isso extremamente prático. Porque se você utilizar o Excel, você vai utilizar somente na versão offline. Então, não precisa de internet, esse é um ponto positivo, mas as ferramentas não vão estar disponíveis no seu celular se você quiser pesquisar toda e qualquer planilha que você tenha criado. Então, eu indico que vocês utilizem o Google Planilhas. Para acessar o Google Planilhas do seu computador, é só você abrir o Google e digitar Google Planilhas. Prontinho, vai ser esse segundo link aqui, Planilhas Google, você clica nele. E aqui você vai precisar fazer o login, tá? Como eu já tô logada aqui no meu Gmail,
você precisa fazer um passo anterior, que é fazer o login com a sua conta do Gmail. Provavelmente todo mundo tem uma conta no Gmail, mas se você não tiver, é muito fácil de estar criando. Para acessar posteriormente, depois de criada essa sua planilha, você vai precisar acessar através do Google Drive. Para acessar o Google Drive, você abre novamente uma aba do Google e digita Google Drive. Você vai clicar no primeiro link e vai abrir essa página aqui e depois você clica em Google Drive. Acessar o Google Drive nesse botão azul. Pronto, já vai abrir o seu Google Drive. Você pode colocar um filtro aqui em tipo e selecionar planilhas. E aí vai abrir somente as suas planilhas aqui do Google Planilhas. Então essa aqui é a visualização de uma planilha. Aqui em cima a gente tem o nome, tá? Já intitulei Cronograma de Estudos. Se você quiser alterar, é só clicar em cima, apagar e depois digitar o que você quiser. Aqui embaixo a gente tem a visualização da planilha, as colunas aqui na vertical e as linhas aqui na horizontal, onde a gente tem os números. Eu já montei essa planilha aqui. No final eu vou disponibilizar ela para você fazer o download. Então fica tranquilo que você não precisa criar essa planilha do zero. Então aqui, a primeira coisa, seguindo os passos que eu trouxe anteriormente para vocês, é a gente organizar a nossa rotina. Então aqui você vai distribuir em cada quadradinho desses, em relação a esses horários aqui nessa coluna da esquerda, todos os seus compromissos fixos que você não pode colocar nenhum outro compromisso naquele horário. Por exemplo, o horário que você pratica atividade física, o horário do seu trabalho, se você tem terapia, se você pratica algum esporte, você vai colocar toda a sua rotina com o horário agendado aqui nessa planilha. Então, por exemplo, se você trabalha das 8 ao meio-dia, você pode digitar aqui nas células, tá? Trabalho. Pronto, colocamos aqui a opção de trabalho às 8 horas. Se eu segurar nessa bolinha e arrastar até embaixo, ele copia automaticamente o trabalho das 8 até as 12 horas, tá? Ele vai copiando em todas as células. Assim é uma forma. Vocês podem também clicar em cima da célula, clicar em Ctrl C e depois clicar em Ctrl V para copiar para outras células. Então, se você trabalha das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde, você copia uma célula onde está escrito trabalho, seleciona as outras células aqui, só arrastar, tá? Dá um clique com o botão esquerdo e arrasta e depois Ctrl V. Prontinho, na segunda-feira já está reservado os horários de trabalho. Eu já falei para vocês em vídeos anteriores sobre o sistema de cores. Eu acho interessante a gente utilizar sistema de cores. Você pode fazer de duas formas. Simplesmente colorindo aqui o texto, tá? Por exemplo, o trabalho vai ser azul e negrito. Coloquei azul e negrito. Eu gosto de centralizar, então a gente vem aqui nesse botão e clica nesse centralizar. E aí a gente faz o procedimento novamente para copiar nas nossas células aqui nos horários de trabalho. Ou vocês podem também definir um sistema de cores sem escrever a palavra, tá? Então vocês vêm aqui e vamos colorir aquela célula. Vocês que decidem a melhor forma, tá? Eu acho que é mais prático a gente escrever direto a palavra, mas vocês decidem. Se vocês forem utilizar o sisteminha de pintura, vocês podem criar aqui no canto uma legenda. Então, trabalho vai ser... Deixa eu diminuir aqui essa coluna. O trabalho vai ser azul. Então, ele vai ficar assim, tá? Vocês que definem. Temos a opção 1 e a opção 2. Eu vou continuar com a opção 1, tá? Mas é só para exemplificar aqui para vocês que dá para criar uma legenda. Então, eu vou copiar agora essa opção de trabalho em todos os dias e horários que eu trabalho. E você vai fazer o mesmo no seu. Prontinho. Trabalho de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. Agora, a gente vai colocar os outros compromissos que a gente tem durante a semana. Por exemplo, se você treina às 6 da manhã todo dia, você vai colocar aqui, academia. Por coincidência, já está em rosa, eu vou deixar rosinha, tá? E a gente arrasta até a sexta-feira, de segunda a sexta-feira, eu treino nesse horário e eu dou um Ctrl C e no sábado eu treino às 11 da manhã. Ctrl V. Prontinho. Já está separado aqui. No domingo eu não treino. Se você tiver mais algum outro compromisso, por exemplo, nas terças-feiras, das 7 às 9 da noite, eu tenho vôlei. Então, eu vou colocar aqui vôlei.
Coloquei aqui o vôlei às 7 horas, eu copio e colo às 20 horas e às 9 horas. Eu não tenho mais nenhum compromisso fixo, tá? Com horário fixo. Então a minha agenda está estabelecida dessa forma. Depois disso é que a gente vai começar a definir os horários que a gente vai estudar durante a nossa semana. Então assim, eu defini que nas segundas-feiras eu vou conseguir estudar das 7 às 9. Então eu coloco aqui estudos. Já está em verdinho, eu vou copiar. Então, vão ser 2 horas de estudo na segunda. E eu quero tentar manter essas 2 horas de estudo por 6 dias da semana. Então, na terça, eu não posso estudar. Então, eu vou colocar aqui na quarta, na quinta e na sexta, no mesmo horário. Terça eu não posso, porque eu tenho vôlei. E eu vou colocar mais 2 horas de estudo no sábado. Então, vou colocar aqui das 7 da manhã até as 9 horas para eu dedicar aos estudos. Eu falei 6 dias, mas vão ser 5 dias, tá? Então, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. O sábado é o único dia que eu vou utilizar um horário diferente. Então, ficou assim a definição da minha rotina e do meu cronograma de estudos. Aqui no meu caso, eu vou estudar por conta própria aqueles assuntos que eu tenho interesse. Então, eu só coloquei aqui estudos, tá? Mas se eu fizesse faculdade, eu poderia definir exatamente nos dias específicos as matérias que eu iria estudar. Então, por exemplo, na segunda, vou trazer o exemplo da minha faculdade, tá? Na segunda eu tinha a matéria de marketing. Aí eu coloco marketing. E depois, na última hora, eu gostava de fazer uma revisão dos estudos. Eu tinha videoaulas, então eu posso já colocar aqui vídeo aula de marketing. Coloco aqui embaixo também, vídeo aula de marketing. Na quarta-feira, eu iria me dedicar a outra matéria. Então, por exemplo, contabilidade. Fórum de contabilidade, que eu tinha bastante fórum para responder na época. E, por fim, uma revisão. E assim a gente vai preenchendo conforme todas as matérias que a gente precisa estudar. Vocês lembram que na época da escola a gente colocava a nossa grade curricular da semana era dividida por períodos e por matérias? Também dá para fazer dessa forma. Se você tem muitas disciplinas ou muitas matérias para estudar, você pode fazer exatamente como era feito na época da escola. Mas isso geralmente é para quem dedica um turno inteiro para os estudos, tá? Porque aí tem bastante horas para dedicar para cada matéria em específico. Mas aqui eu tô tentando fazer de uma forma geral que englobe o maior número de pessoas. Então assim, gente, basicamente para montar um cronograma de estudos, o passo a passo é esse. Você primeiro define a sua rotina, reserva os horários fixos que você não pode estudar, tá? E depois você vai acrescentando ou horários pré-definidos para você estudar, sem definir as matérias ou os assuntos que você quer trabalhar naquele dia. Tem gente que prefere assim. Tem pessoas que vão preferir definir exatamente 1 hora para determinada matéria, mais 1 hora para outra matéria e uma última hora ou uma meia hora para exercícios ou para revisão ou para fazer um resumo. Eu gosto muito do método de estudos através de resumos. Inclusive, daqui uns dias eu vou trazer um vídeo bem legal aqui para o canal a respeito disso. E como vocês podem ver aqui na planilha do Google, aqui embaixo a gente tem a opção de abas, tá? Então essa primeira aba aqui é a rotina organizada, a gente pode dar outro nome, tá? E aqui a gente tem uma outra aba que eu nomeei de materiais. Isso aqui é muito interessante para você já deixar tudo organizado. Você pode planejar o seu mês inteiro de estudos aqui com a previsão de tudo aquilo que você quer estudar de determinado assunto. Então eu trouxe o meu exemplo pessoal aqui. Eu coloquei uma coluna para o assunto, para a matéria ou para o curso, uma outra coluna para tópico. Então aqui, o módulo 1 desse curso de Google que eu comecei a fazer, a previsão é que eu execute ele, que eu assista esse módulo do dia 19 até o dia 22 de setembro. Eu já deixei aqui para facilitar a minha vida o link que vai direto para o curso que eu estou assistindo. E aqui eu deixei mais um campo para observações ou qualquer anotação que você queira fazer. Você pode destrinchar todo esse curso aqui nessa planilha aqui de materiais, ou se você está estudando por conta própria, você pode colocar aqui todos os tópicos e temas e links de vídeos do YouTube, por exemplo, aqui nessa aba
da planilha de cronograma de estudos. Eu acho que isso aqui vai ser muito útil e uma mão na roda para organizar a sua rotina de estudos como um todo. Essa planilha aqui eu vou deixar disponível para vocês baixarem lá no meu canal do Telegram. Vocês podem utilizar ela dentro do Excel, tá? Através do programa do Windows ou também através do Google Planilhas, tá? Eu acho mais fácil vocês fazerem o upload dessa planilha dentro do Google de vocês. Vou mostrar aqui como que vocês vão fazer. Então, depois de fazer o download da planilha lá no meu canal do Telegram, você vai abrir o seu Google Drive no passo a passo que eu mostrei anteriormente. E aqui você vai clicar em novo, upload de arquivo, e você vai selecionar no seu computador a planilha que você fez o download. Está aqui na minha área de trabalho, cronograma de estudos, clique em abrir, que ela vai subir automaticamente aqui para o seu Google Drive. Depois disso, foi concluído aqui o download, eu posso dar um clique aqui, que já vai abrir automaticamente a planilha que eu estou disponibilizando para vocês. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida em relação à utilização do Google Planilhas ou em relação a como montar um cronograma de estudos mais aprofundado, vocês deixem aqui nos comentários que eu trago um vídeo novo aqui para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!